Mais uma partida da série da MPL Season 5. Bora que bora, cara. Interessante essa composição. Que é assim, eu não sei se o Luna vai brincar de babá ali com a Beatrix, mas na hora que precisa, começar né? as lutas, bom, é muito engage, porque a gente sabe que a Valentina vai jogar o jogo dela. Somente por posicionamento, dependendo da ult que ela tiver. Mas, rapaz, é um Kufra, é um Alpha, é um Paquito, e dependendo da situação, até um Faramis indo pra cima dessa Beatrix. Exatamente, vamos ver se vai rolar um embate por ali. Olha o Prime, tem visão, saiu de lá com tranquilidade o Buzizio, mas obrigado ali a gastar, logicamente, o seu caçar pra ficar com tranquilidade, né, Gabriel? Tem que gastar, perder um Red assim, um Orange, logo no início do jogo é muito preocupante. E olha o Stark já agressivando, cara, jogando pra Rota do Ouro, sem assim, respeito, vai tentando invadir, vai tentando pegar o seu domínio de mapa. Exatamente, vamos ver como é que vai ser os primeiros embates. A partida acabou de começar, 1 minuto com 19 segundos. Pressão de mapa nenhum dos lados por enquanto, tá muito recente ainda a entrada deles na Terra do Amanhecer, mas por enquanto já tá visionando ali muita pressão pelo lado da XP Lane, causado pelo Black, ele que vai ter facilidade também para fazer aqueles procs. Olha, errou por ali a vingança do Tirana, entrou muito bem em cima do Syndra, e assim conseguiu muito engage, mas não foi suficiente, saiu machucado ali, hein, Hades? Uau, e ele conseguiu sair vivo, cara. Eu achei realmente que ia ser o First Blood, mas olha lá. Olha só o Black, vai pego sozinho por lá, não deixa o Urano explicar, mas ele vai e volta, tá debaixo da torre de novo, com tranquilidade, HP cheio. Já voltou full life. E olha, eu sou da época que você não podia fechar flechar no pulo do Kufra, porque você era counterado também. Mas agora a gente sabe que não tem mais. E olha o Buzizio ali sofrendo muito dano por parte do Stark, que vai focar na Turtle. Stark tá posicionado, vantagem nesse momento pra DMX, agora sim chega o Black pela soma. Vamos ver se vai rolar uma backline, ele se joga muito bem na TF, tenta por ali a aproximação. É muito bem colocado no Stark, garante o objetivo, bem jogado por ele. Tenta responder pelo meio do caminho, Prime pego por ali, mais bela ultimate causada por ele. Traz sobrevida pelo meio do caminho. Se tem ultimate de um lado, tem do outro. Luna Motak consegue ali a benção e segura todo mundo vivo até o momento, Gabriel. E na troca ali de carícias para conseguir o ourinho, o gold, sai aí nas mãos realmente do Super Upa. Mais uma Turtle não, né? Primeiro objetivo, primeira Turtle garantida aí pelo smite do nosso queridíssimo Stark. O Buzizio aí acabou errando o timing, mas vamos vendo como que vai ser consagrado. A gente também vai vendo a rotação. Olha o Lucy dando visão, cara. O Lucy já deu visão que o Purple foi realizado e tá jogando demais. É uma ward ambulante ali, basicamente. Ward ambulante, se liga. É uma composição pra early game. Eles têm que agressivar. E olha lá. Olha essa agressão! Tá lá! Stark garante o primeiro abate, é First Blood! Nas mãos da DreamHack! Não deu pro Lina, tentou o ultimate ali, mas não foi suficiente, Hades. Conclua, querido. Não tem o que fazer, é muito controle. Já falando, só naqueles 3 ali do mid já é controle pra dar e vender. E o Luna tem uma forma de tirar esse controle. Não, ele não vai conseguir parar o controle a todo tempo, e mesmo com o ultimate ele vai ser eliminado, e se ele for eliminado, falta controle na composição, front até tem. E então eles vão ter que pensar melhor do mid plate game, mas olha lá, vamos ver as informações. Olha, e o líder de dano, né? Cara, 7.800 de dano, só esse Faramis aí do Prime, tá? Fora também o Stark também, Stark também, né? Que não tá, obviamente, tá ali com 7.700, acompanhando bastante seu mid lane, eles estão andando de mãos dadas. E engraçado que a Carry ali não fez uma cócega em ninguém, tava com 0 de dano. E uma itemização que é boa de pontuar aqui pra vocês, o Stark fechou ali ataque de caça, a gente sabe que é um item que acaba dando uma certa mobilidade pro Hero e comba muito bem com o emblema que ele resolveu usar. Caso o Henrique CB queira trazer mais complementos depois, pode trazer também, porque Turtle vai ter teamfight. Olha só, a Turtle tá sendo visionada por ali, tem o Black posicionado, Stark garante o objetivo, consegue entrar muito bem, lima diretamente o objetivo, traz pra casa a Tartaruga. Em contrapartida, sobra sozinho por ali, utiliza muito bem o Prime, a sua benção, vai curando todo mundo, consegue uma bela ultimate, entra por ali também o Luna Motak pela back, vai tomando o dano Syndra batido, foi o Stark nesse momento, tenta ir pra cima de qualquer jeito, olha o Lucy, faz a fronte, tentou, entrou, bateu, saiu, conseguiu a sobrevida. O Buzizio tá por ali, vai diretamente no Orange da equipe da DreamHack, vamos ver se vai conseguir efetivar o roubo por lá. Agora sim o Prime tem visão, sabe que tá perigosa aquela moita, não sei se vai ser suficiente, por enquanto o Nyx ainda tá posicionado, mas o Buzizio consegue sair de lá com o objetivo. Meu Deus, que play fantástica por parte da equipe da BTR. O Syndra consegue roubar a ultimate do Faramis para deixar a sua equipe ali ter uma sobrevida, e que play também fez o Nyx.
sabiamente dito, e ainda assim um foco muito interessante. Essa primeira turtle teve uma briga bem tranquila por aquele 50-50, né? Syndra foi lá, roubou o ultimate do Paramis, ambos ali com sobrevida, mas ainda assim uma luta que se estendeu tanto e só teve aí esse 1 a 1, né? Esse abate e opa, pressão intensa. É, pressão intensa, mas quem vai sofrendo agora a pressão é o Nyx, ele é obrigado a sair de lá, vai pulando e quicando e girando. Ainda assim, tá acompanhando o Buzizo, vai tentando pegar a kill, tá lá o abate nas mãos dele, responde muito bem, 2 abates nesse momento, mais uma vez sobrevida garantida pelo teammate. O Prime tenta ficar vivo por ali, obrigado a recuar. Ainda assim, a partida não tá definida, mas tem 2 kills para um lado, 1 kill pro outro, 5 minutos de partida. Cara, sabe o que é engraçado? Tanto nessa luta da Tartaruga quanto agora, o Estes não tava na luta. Pois é, chegou atrasado. Nas 2 vezes. A DMX tem que tomar cuidado agora que se eles não estão conseguindo finalizar os alvos aqui, pode começar a ficar preocupante esse early pro mid, hein? É, vai ficar preocupante também a vida daquela torre da parte inferior do mapa. Aí, ó. Que torre? Desculpa. Tá Cadê? lá. Derrubada mais uma vez ali. O Syndra consegue pegar o ultimate do Prime, hein? Mais uma vez. Sempre, né? Dá ali bem esperto e é uma das ultimates realmente mais defensivas e realmente aí acompanha mais seu time, né? Que junta mais e tem uma habilidade menor do que a DMX, então não teria aquele problema, né, de setar pra ficar todo mundo junto. Além disso, o dano em área é convertido! Olha só, mais uma vez chega o Nyx ali, se expôs demais, tem o ultimate do Prime, bela jogada, salva no limite da honra, sai quase sem HP ali, hein? É, saiu quase sem HP, teve que utilizar o seu flash de forma defensiva. A Turtle vai sendo feita pelo Buzicio, consegue fazer um belo zoneamento ali, tá indo pra cima do Stark. A gente sabe que o Uranus incomoda, cara. E a gente tá vendo o Uranus cada vez sendo melhor aplicado. Não só pra tomar a porrada e fazer o controle ali de wave, limpar o wave, dar o prox. Ele tá o Uranus mais agressivo que os nossos XPs vêm trazendo pra gente. É, rapaziada, um foco intenso ainda assim, e vamos que vamos, galera. Porque por enquanto o foco em cima do Gold tá maior, obviamente, na lane, mas líderes de dano até o momento, empata o Black com o Stark, ok? Um tanque tá sendo comparado a dano com um soldado, que inclusive tem dano verdadeiro, ou seja, não é desculpa. Realmente o Black, a gente fala, o cara manja muito bem e incomoda. Buzizo? Olha só, Buzizo, pegou sozinho por ali o Stark, é obrigado a recuar, vai fazendo a fronte ali, ele mesmo chama a responsabilidade, vai pra cima, traz no detalhe pra vocês aí a pressão de mapa que a BTR tá tentando impor nesse momento, né, Gabriel? Exato, a gente vai ver o Nyx ali, que será que vai preparar um pulinho? Porque pode ser um hard engage agora. Ele que tem errado aí até uma quantidade de pulos, esse obviamente foi defensivo, não tem o que se falar. Mas ele que fez 2 plays boas na Turtle, mas no geral não tá conseguindo encaixar bem a primeira habilidade aí do Kufra. Exatamente, vamos ver como é que vai ficar, tá mais aí 50 segundos de partida ainda pra trazer mais um objetivo, que seria o Lorde agora. Não é aprimorado, mas vai causar um pouco de pressão, a BTR tá tentando tomar esse espaço de mapa vagarosamente e vem sendo efetivo aí, né, Oz? Sim, eles entenderam, o time da BTR entendeu o que eles têm que engajar antes que cheguem no Estes. Então, se eles conseguem fazer esse engage, colocam a pressão e o Estes não é focado, opa! Olha só o Buzizo, foi pra cima do Rainbow ali, pegou fora de posicionamento, tá sozinho. Agora sim, chegando, falou up, olha só a virada de TF. O Buzizo foi identificado por 1, 2, 3 dentro da moita. Ainda assim não foi focado, o Nyx entra ali com a fúria de tirano, bela jogada, o time estacada por ele. O Rainbow garante aqui em cima do Super Upa, mais uma vez o Super Upa retorna ali pra Stark, perdão. Conseguiu um bom engage e responde muito bem agora a BTR. Não vai caindo devagarinho, o Syndra tenta atordoar por ali o Rainbow. É obrigado a recuar, tem muito dano real, mas feio o teammate pro lado. Consegue agora a sobrevida, olha só, mais uma vez silenciado por ali o Syndra, não consegue o abate. Mais uma TF bem elaborada, um abate para cada lado. Consegue forçar também alguns flashes muito importantes ali, forçou do Prime, Vários do recursos. Nyx, do Rainbow. O Rainbow, na verdade, tinha gasto na primeira para fugir. Mas, cara, tá sendo uma partida muito bem executada, tanto defensiva quanto na fórmula de ataque das duas equipes. Estão sabendo atacar, estão sabendo ceder, estão sabendo recuar. Tá sendo uma aula de tática aí nessa partida que a gente tá presenciando agora. Você vê, 9 minutos e 40 segundos de partida, 3 kills a 2 nesse momento. Bigtron, no número de kills, pelo menos tá à frente, o número de farms igualados. Tá sem muita diferença nesse momento, né, querido? Cara, 5 abates em 9 minutos, né? Então demora bastante para acontecer alguma coisa, mas ainda assim é mais de resposta a Dream Max contra a Bigtron. A gente tem a média aí entre o player head-to-head, a gente vê aí que o Syndra tem aí um 5.8 contra um 7.0 do Prime, que realmente se posiciona muito mais, mas a gente já viu o começo da nossa MPL, por mais que ainda assim
a Big não esteja tão no topo de tabela quanto, o Syndra tava com KDAs ótimos, né? Aquelas bases de 10/0, mas ainda perdeu o jogo. Então já eram umas situações que geram estranheza, mas ainda assim mostram a qualidade do jogador da mesma forma, Nix. Olha só, o Nix entrou por ali, foi focado pelo Buziz, é obrigado a recuar, Black vai pra cima com tudo, se joga no meio dos 5, tenta fazer a fronte, olha o Lucy, tenta bater por ali, é obrigado a recuar, sai realando de novo. Ultimate precoce do Luna Botar, que ainda assim segura todo mundo vivo, talvez seja um momento que ele não queria ter feito. Enquanto a partida do Nix é focado, olha só, Super Upa quase leva o Nix de base, o Lorde ainda está sendo feito, o Buziz está posicionado, estranhamente recua da MX ali agora, fica sem follow-up, mas em contrapartida o Super Upa garante uma bate em cima do Lucy, bem jogado, revira a volta na partida, consegue um player a mais agora, a Big Tron nesse momento são 4 abates a 2, o Lorde está sendo focado, tem uma parede chamada Black no meio do caminho, Stark não consegue passar, não chega até o Lorde vai sendo derrubado vagarosamente pelo Buzizo, a equipe da BTR toma a fronte, chama a responsa e tá lá, objetivo de Lorde, 10 minutos na mão deles. Cara, a única coisa que eu consigo imaginar agora é o quanto Stark não deve ter tiltado na cal. Cara, o Black não deixou ele passar, ele tentava, o Black ia pra cima, o Black tomava, assim, a fronte, colocava-se na frente do Stark e dava muito dano. O Stark saiu com menos de meia barra de vida, só ocasionado pelo Black. Então é bem difícil, não teve o follow-up da sua equipe, que também estava tentando ingressar ali no covil do Lorde, e não teve efetividade. Lorde fica nas mãos da BTR e vem pela rota inferior do seu mapa. Vamos ver aqui se não vai rolar uma luta. Enquanto não rola, a gente vai falando aqui. Interessante a decisão da DMX de largar a mão do Lorde, porque o Nix foi mandado base e principalmente o dano que... Opa, pode rolar ali alguma coisa? Não. Opa, pode sim. Pode não. Pode sim. Pode não. Mas basicamente hoje ali, sim, a hoje decisão sim. é da questão ali, né? E você vê que o time inteiro acatou. Não sei quem deu a cal, mas olha a luta. Olha só vocês. Atordoado por ali o Nix, não tem como parar. Super Upa, nome da kill. Eliminação garantida por ele, tem muito dano. Será que vai virar na fight? Tá lá o Prime sendo pego do eliminação nas mãos dele. Super Upa mostra porque é um dos gold lanes mais respeitados do cenário. Tá jogando demais, fechou o caçador agora, vai bater até no pensamento. Ah, Lucy, você tá mal posicionado, amigo, mas conseguiu sair. É um Paquito, né? Calmou. É um Paquito. 2 soquinhos, né? Distribui já, né? Já consegue... Ele faz o caminho dele, né? Ele soca uma parede e entra. Poético isso aí. Caraca, ele faz o caminho dele, foi muito profundo. E fazer uma... completar só ali, essa luta deu pra ver o potencial da composição da BTR, que foi... Eu vou ter a ult do Luna pra curar todo mundo no começo da luta. E se vocês não me matarem, eu ainda tenho a ult do Faramis na Valentina. E com essa informação ele fez uma adição, né? Nossa. Meu Nossa, Deus. essa foi boa. Essa Foi boa, pô. Foi Que muito isso? boa. Você aí no chat gostou da minha piada? Se gostou, deixa seu like aí, tamo junto. Selo piada de qualidade, belo de qualidade, aí, tamo junto. Dupla eliminação do Super Upa, veio muito bem na partida, ele tá escalando 4-1. Olha o dano. Tá indo muito bem. Olha o dano. 28 mil do top 1, que é o Prime, do lado da DMX, mais 49 mil do Super Upa, né? E aí a gente pergunta, né? Super demais, superou esse dano até mesmo, mas, cara, 49 mil em 13 minutos... Tá uma média muito boa, cara. E além de ter superado, ele tá upado também. Ah, não, velho. Eles eu vou deixa eu embora fazer desse uma jeito, piada, cara. pelo menos, da transição, só uma. Eu só quero acertar É que tu uma, daí cara. Faz uma aí entendeu? Tu agora. faz a referência, a gente Cara, pega ideia e melhora. Ah, que isso. A piada era minha, cara. Me ajuda. A gente tá complementando, pô. Pô, ficou legal. Não, cadê o meme do Pernalonga comunista? É a nossa É piada. nossa piada, exatamente. Boa. Vamos lá, então, voltando pra partida. Tem um Lorde já de 6 segundos pra nascer. Nós temos agora a inversão de mapa. O DMX já tá tomando o covil, já tem posicionamento, inclusive um bom posicionamento do Nix. Ele tem visão do Buzizo, mas o Buzizo acho que não tem a visão dele, hein? Não sei. Tá na maldade. Acho que sim, tá na maldade. Eu não sei se ele tem a visão ali, hein? Bom posicionamento. Ninguém ainda foi checar a moita. Não tem visão de mapa por enquanto. O Buzizo tá meio que no escuro. Olha só, o Black pode ser inclusive pego por ali. Agora sim, o Black abriu muito bem a sua proximidade. Olha só, o Rainbow foi pra cima, machucou um pouco. Tem um pouco de dano por ali. Olha, o Buzizo desistiu do Lorde. Foi pra cima diretamente, virando no Stark. Ele utiliza o ultimate pra tentar fugir. Foi cedo demais, diz o Stark. Ainda tem vida nesse momento. Olha o Black, foi pra cima, tentou ela por ali. Usou muito bem a consagração, mas não foi suficiente. Mais uma vez, o Peru tentando chegar por ali, tacando dano pra cima do Nix. Bela jogada, derruba por lá. O abate é nas mãos dele. Vem mais uma eliminação. Tentou a
aí, agora sim ficou na mão do Lunobotak, Cinta garante a fight, manda Rainbow de base, consegue crescer nesse momento, o BTR vai gigantesca pra cima da DreamHack, sobra o Lorde sozinho e agora ele quem vai apanhar, Gabriel. A gente sabe que a DMX normalmente tem esse apagão de primeira partida, igual o Nix já trouxe pra gente esse problema, eles não sabem o que acontece, na primeira partida não conseguem render no nível desejado, e é o que tá acontecendo hoje, a gente só vê a Bigetron jogar. A DMX ainda não conseguiu impor o seu jogo, que a gente já viu, que já demonstrou aqui inúmeras vezes. Nessa primeira partida vem sofrendo muito com a pressão da BTR. Meu amigo, se sofre, ainda tem espaço pra sofrer mais um pouquinho. O Buzizo vai pra cima do Prime, pega ele desfocado, tenta o abate por ali, mas não é suficiente. Nix machucado por ali, obrigado a recuar. Torre do mid lane ainda vive. O Lorde vem subindo pela lane do Gold, tentando dizimar as torres da DMX. Mas ainda assim, trata-se de outro gigante do cenário, tem que respeitar o momento. Não pode cometer erro CB pra não dar um overextend, né, querido? Nesse momento, a última coisa que tem que ser feita é cometer um erro a equipe da DreamHack, que por pouquíssimo dano não perde a sua linha de T3, mas ainda assim as T2 estão caindo, falta apenas uma na rota superior. Será que vai ser o suficiente? E Beatrix sendo ignorante, né? Não precisa de wave, já chegou demolindo tudo, né? Pra que wave, né? Pra que wave? Beatrix demolições aí, só ligar. E uma coisa engraçada dessa última luta, né? Deu uma bugada no sistema da DreamHack, que quando acabou o ult do Faramis, eles devem ter falado, agora a gente luta. Só que eles são tão acostumados com a luta acontecer com o Esses lutando primeiro, que eu acho que eles esqueceram da luta, entraram no slow do Esses, tomaram a ult dele e começou a morrer um por um. Eles deram sorte ali pra não ter tomado o Ace. Engraçado o posicionamento do Luna, né? Ele que sofreu a primeira kill e depois instantaneamente começou a se posicionar mais recuado. Ele consegue agora jogar numa zona mais de conforto sem ser agredido. Tá muito legal o posicionamento do Luna. Sem ser agredido, detalhe. Pois é. Muito boa a colocação, inclusive. É sério isso? Posicionamento, né? Cara, muito é legal, o que a gente fala, né? Realmente, posicionamento importa muito e realmente aí, pra suporte espadinhas, como a gente conhece também, é necessário ter 300% de precaução. Consegue agora garantir um furto ali o Buzizio com seu smite. Fortemente a equipe da BTR domina a jungle adversária, principalmente garantindo os buffs importantes. E tô gostando, cara, de até agora essa partida. Quero ver mais da DMX, quero que a DMX jogue mais, só que até agora tá sendo aulas da BTR. Por enquanto o BTR dominando o momento de jogo até o presente, né? 17 minutos com 26 segundos de partida, 9 kills aí, 9 abates a 2. Nesse momento, Bigetron tomando um pouco mais de frente. Olha o Buzizo, sozinho, novamente ele vai pra frente, sozinho ele consegue causar o maior dano. Vem o Black, tenta por ali a consagração, não sei se foi o suficiente, o ultimate vem estacada por ele. Nix vai tomando muito dano, mais uma vez, Super Upa bota todo mundo pra correr de uma vez, traz um dano em área absurdamente machucante e recua. Nesse momento a DreamHack, Arts. Tá tentando segurar, né? Entraram aqui naquele modo tartaruga que a gente chama, né? Quando você não pode sair de dentro da sua base para não perder o jogo, vai farmando o que dá, não dá a cara a tapa, porque, novamente, tem uma força muito forte o time da BTR. Vamos ver como que vai ficar essa situação agora com esse Lorde. O Lorde tá na tela. Lorde já está disponível na Terra do Amanhecer. O Buzizio já chamou ali o Lorde pro cantinho para dar aquela trocada de ideia, aquela carícia no Lorde. A gente vê também o Luna fechando o livro e, cara, resetou o Lorde, Catching Fight. Catching Fight, vai pra cima nesse momento. Eu pensei, ainda assim, semana passada a gente pensou que a DMX estava sem esse efeito da primeira partida, né, de demorar a partida mais slow, né, realmente de acordar só pra segunda, mas também teve aquele caso, a internet ali não caiu do jogador, não estamos vendo um Rainbow na selva aqui, então a DMX está indo muito bem até o momento aí pra não falar que tem uma ocupação. Pra DMX é interessante que eles têm a carry, né, por mais que eles tinham um early, mas um mid fraco, o late dele pode ser ganho só pra usar carry, ó. Olha lá. Olha só o Lorde, mais uma vez o Buzizo tentou engajar sozinho por ali, perdeu o Imortal, agora vai ser cobrado. Foi difícil pra ele, ele se jogou no meio do caminho, tá sozinho, mas voltou pra fight. Lucy também perde seu Imortal. Mais uma vez Super Upa entra com dano massivo, vai tentar tirar o Lucy por ali, não foi efetivo. Cai devagarinho, 1 a 1, imparável nas mãos do Super Upa. Stark tentou a eliminação pra cima do Buzizo, consegue a efetivação. Bem jogado e respondido pela DreamHack, mas tem pressão e o Lorde tá sozinho. As duas equipes estão trocando, ainda tenta ali com o Black e agora acredito que a BTR vai tentar resetar esse Lorde quantas vezes necessárias, pois perde o seu jungle. Perde seu jungle e quem morreu foi o Faramis, que por causa de sua passiva volta muito rápido, então vão colocar a pressão agora.
O Lorde tá sendo visionado, tá sem o Zizo ali agora, um momento importante do jogo. Talvez seja a esperada notícia que a BTR não queria receber. Em contrapartida, o Stark vai pra cima do Super Upa, tem seu neutralizado, joga muito bem, entrou muito bem na teamfight. O Lorde tá sendo feito ali agora devagarinho, suprimido, atordoado, levantado o gelinho, não dá. O Black cai devagarinho, muito bem jogado pelo Lucy. A DMX toma novamente o Covil e rouba o Lorde, CB. E volta a carry pro jogo. E o top dano da partida, inclusive, era ela, que já tá aí no momento desesperado pra falar: irmão, quero teamfight, quero brigar. Briga muito bem, tá essa situação. E mesmo ainda assim, um top 2 em líder de ouro, tá 1000 de diferença ali, obviamente, do Lucy com seu Paquito, mas já tá chegando bem perto do Super Upa na mesma forma, que inclusive, ele que é top 1 de líder de dano até o momento, mas tá perdendo espaço. Cada minuto conta e essa carry tá crescendo cada vez mais na partida. Exatamente, o Lorde aí que vem descendo pela rota da experiência, e um pause aí pra acertar a equipe da DreamHack. Funcionou, hein, antes? Funcionou, e o time da BTR foi juvenil agora, tá? Foi bem juvenil, diferente do time da DMX, que deixou o Lorde, o time da BTR não deixou e tá pagando caro por ter contestado um Lorde sem o jungler. Exatamente, vai entrando agora, consegue a rota da experiência, consegue Super Minions, muito bem jogado, consegue limar a rota do mid. O que tá acontecendo? Do nada, a gigantesca DMX mostra porque também vem favorita, derruba mais um objetivo, são 3 rotas abertas e instantaneamente agora a BTR sofre nesse momento. São Super Minions em todas as rotas, e agora que a gente tinha falado da DMX, a BTR tá ali no seu casulo, tá ali na sua base. E o jogo mudou. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Vira muito ainda assim esse jogo, é bem importante. Lembrando, agora sim, muito difícil, né, dessa pressão voltar. Por mais que ainda assim essa participação de Gold vire entre 3.000, uma diferença que subiu muito a DreamHack ainda assim, levando todas essas estruturas de jogo e ainda assim mais pressão ainda quanto a eles. Eles que agora não fazem a minha selva sua, né, e praticamente givam aí tudo que podem fazer a equipe da Bigtron para que sejam farmados diretamente pela equipe da DreamHack com uma forma mais tranquila. Fora isso, vamos pro próximo Lorde ainda em um minuto praticamente, mas o foco inteiro será defender essa wave, ter um controle para conseguir contestar o próximo Lorde. Exatamente, são 10 abaixo para Bigtron, 5 para DreamHack, 22 minutos com 17 segundos de partida e ainda está indefinido. Por mais que nós não tenhamos mais torres para defender a Bigtron, nós temos também uma torre aqui do Gold Lane derrubada por parte da Bigtrons em cima da DreamHack, Ades. É isso mesmo, um momento interessante da partida, tanto é que o ouro não tá fazendo mais diferença, porque todos os jogadores já estão com a build fechada, exceto os roamers, né? Então vamos ver como que vai ser agora, porque agora é a hora da galera que tá pro late game carregar. E principalmente pra DMX é trabalhar daqui 15 segundos esse Lorde. Eu acho que pra eles nem é tanto ir pra esse objetivo, talvez fazer um pick-off ou algo assim, porque a BTR já mostrou tá um pouquinho esquentadinho na questão de objetivo. Então, se eles conseguirem uma luta aí, podem fechar a partida. Mas agora não tem mais a parede ali do Black pra salvar o Lorde. Agora nós encontramos ali o Nyx, mais o Stark, Prime, o Rainbow desistindo do Lorde, resetando automaticamente. O Buzizo se posicionou, Super foi pego pelo Nyx, bela jogada, vingança do Tirano ativada por lá. Fúria do Tirano também cantou, muito bem jogado pelo Buzizo. Tentou o dano massivo por ali, mas tá caindo devagarinho. Mais uma vez, Lunobotak consegue uma bela ultimate, mas não sei se vai ser suficiente. A luta estoura por ali, cai o Imortal devagarinho, vai perdendo o Prime, o nome daqui em cima do Super Upa. Vai tomando muito dano, a BTR apaga e a gigantesca DreamHack acaba acordando pro jogo. Tem mais abate pro Lucy, bela jogada, double kill nas mãos dele, fica exposto o Cristal. A DMX vem pra cima com tudo, vai trazendo muita pressão pra equipe da BTR. Consegue trazer muita pressão e olha, tem minions que vão tentar ser farmado. O Cristal tá sendo focado. O Cristal focado, é GG. GG! Virada pro lado.